para começar a sessão. Obrigado por terem vindo. Aquilo que vamos apresentar hoje é um caso prático de empreendedorismo, que é o caso da própria Vilt. Muitos de vocês provavelmente não conhecem a Vilt como empresa, embora seja uma empresa fundada por pessoas do Instituto Superior Técnico, dois de nós que estamos aqui, eu, Tiago Gavinhos, Salim Givar, e o Miguel Araújo, que é da Universidade do Minho. E aquilo que pensámos quando nos pediram para fazer uma sessão sobre empreendedorismo foi que o melhor contributo que podíamos dar era contar-vos a nossa história e alguns conselhos que poderão ser úteis para vocês que vão iniciar a vossa vida profissional e que são eventualmente futuros empreendedores. O que é que vamos descobrir na apresentação? Primeiro vamos apresentar, vamos explicar um pouco também do objetivo da sessão em si, contar-vos sobre a Vilt, quem é que é a Vilt, como é que tem evoluído ao longo do tempo, alguns clientes de referência e, por fim, que é o mais importante desta sessão, vamos dar alguns conselhos fruto da nossa experiência, como eu referi, em relação ao empreendedorismo. A parte final da sessão vai ser de perguntas e respostas, é aberta. Já agora deixem-me dizer-vos que isto é uma sessão completamente informal, portanto, mesmo nesta fase inicial, se vocês quiserem colocar alguma questão, não se inibam, a qualquer altura, sintam-se à vontade de interromper. Quem é que nós somos? Acima de tudo, somos três amigos que em 2002 decidiram formar uma empresa. Vocês são putos, não sabem, mas estes são os Three Stooges, os Três Tarolas, que são comediantes americanos do princípio do século. E isso retrata também um bocadinho o espírito da Vilt. Nós somos uma empresa muito informal, em que prevalece este espírito de amizade e de entreajuda entre as pessoas, e foi assim que a empresa começou. Como eu referi, eu e o Salim somos ex-alunos da Lake, tal como a maioria de vocês, presumo eu. Já agora, só para ter uma ideia de quem dá assistência, quantos daqui é que são de informática? E sem ser de informática, por exemplo, civil, eletrotécnica? Já vi que a larga maioria é de informática. Portanto, como eu dizia, nós três fundadores da Vilt somos os três formados em engenharia informática. Eu e o Salim aqui na Lake, tal como a maioria de vocês, o Miguel na Universidade do Minho. Qual é que é o nosso objetivo com esta sessão? O primeiro objetivo é dar-vos a conhecer a história da Vilt e dar-vos, como eu já referi, algumas ideias e alguns conselhos que consideramos úteis para a vossa vida profissional futura. Por outro lado, obviamente, enquanto vocês não dão esse passo de tornarem vocês próprios empreendedores, e porque um primeiro conselho é útil ter experiência profissional antes de darem o passo de criar a vossa própria empresa, e nesse sentido esperamos que possam vir a trabalhar com a Vilt. Nós estamos constantemente a recrutar pessoas e temos uma estreita ligação com o técnico. Aliás, uma boa percentagem das pessoas que trabalham na Vilt são daqui do técnico e da lei. Resumindo, o que é a Vilt? Nós somos uma empresa 100% focada em Enterprise Content Management. Isto não sei o quão familiarizados vocês estão com esta área. Enterprise Content Management abarca uma série de tipos de sistemas diferentes, mas no fundo estamos a falar de gestão de conteúdos web, gestão documental e imaging. No fundo, sistemas que permitem otimizar a eficiência das empresas. No caso particular da Vilt, o que é que nos caracteriza e o que é que nos diferencia das outras empresas? Em primeiro lugar, o know-how técnico. Nós somos uma empresa de gente com muito know-how técnico, muita preparação, e isso é aquilo que faz a diferença relativamente a outras empresas no mercado. E em particular, somos especializados em alguns tipos de sistemas, nomeadamente a OpenText e a EMC, que são duas empresas fornecedoras, são líderes mundiais neste tipo de soluções, e a Vilt é especialista nesse tipo de soluções. Somos uma empresa que investe muito em inovação. Desde 2005 temos um departamento de R&D e estamos constantemente a investigar novas formas de resolver os problemas, a criar novos produtos e produtos que complementam estas soluções com as quais nós trabalhamos, soluções até de terceiros. Temos uma base de clientes, esta é uma característica importante também da Vilt, de clientes muito grandes que têm a ver com o tipo de soluções com que nós trabalhamos e a nível mundial. Embora estejamos baseados aqui em Portugal, uma boa parte dos nossos clientes estão fora de Portugal. E isso também é uma ideia importante para vocês que estão agora a começar, e numa perspectiva de empreendedorismo, é ter essa noção desta escala global do mercado e não nos centrarmos tanto em Portugal.
Também já vos referi um pouco das questões de espírito de equipa. É difícil transmitir isto numa sessão como esta, mas efetivamente somos uma empresa diferente, em que há uma relação, as relações interpessoais são muito fortes, em que nós que somos donos da empresa e fundadores estamos à distância de um telefonema ou de uma porta de qualquer pessoa da empresa, tenha ela o cargo que tiver. Um bocadinho de história. A empresa foi fundada em maio de 2002, portanto estamos prestes a cumprir 10 anos. Aqui em Lisboa, por nós os três, que éramos, à data, consultores de uma empresa americana chamada Vignette. A Vignette era uma empresa, porque entretanto já foi adquirida pela OpenText, era uma empresa especializada em Web Content Management. Era uma das soluções mais famosas de Web Content Management. Nós éramos os três únicos consultores em Portugal especializados nessa área e verificámos, porque trabalhávamos por toda a Europa, que existia uma necessidade muito grande de empresas especializadas nesta área. Existiam muitas empresas a trabalhar nesta área, mas com pouco know-how. Nós identificámos essa lacuna no mercado, identificámos essa oportunidade e arriscámos, e ainda bem que o fizemos. Hoje, 10 anos depois, podemos dizer que ainda bem que o fizemos, porque de facto valeu a pena, não só pelo sucesso da empresa, mas sobretudo pela experiência que tivemos. Desde a nossa fundação temos crescido de forma sustentada, em média crescemos 25% por ano em termos de revenue, o que é significativo. Mesmo nesta altura de crise aqui na Península Ibérica, nós crescemos sempre e sempre acima dos 10%. O esforço de investigação e a aposta em investigação e desenvolvimento também é notório na Vilt. Desde 2005 nós temos um departamento de R&D, o que é invulgar para uma empresa da dimensão da Vilt. Normalmente são empresas muito maiores que investem em R&D como nós investimos, e isso tem dado os seus frutos. Hoje já lançámos vários produtos esses que são comercializados à escala mundial, e já vos vou mostrar a seguir uma lista de clientes com os quais trabalhamos. Por fim, em termos de expansão, como eu referi, nós trabalhamos remotamente com clientes de todo o mundo, e há determinadas regiões, em particular a Espanha, onde em 2007 abrimos um escritório, que fruto de terem um mercado maior, onde temos mais clientes, vimos que seria conveniente abrirmos uma presença local. Como estava a referir, em 2007 abrimos um escritório localmente em Madrid e acabámos de abrir um em São Paulo. Aliás, eu acabo de regressar de São Paulo. Estamos neste momento a começar em São Paulo e essa é outra característica da Vilt, este dinamismo de nos expandirmos para outras regiões. Aqui podem ver um gráfico de evolução da empresa em termos de faturação. Tem uma curva clara de uma empresa que é dinâmica, que está constantemente a procurar novas soluções, novos mercados, novas formas de crescer. No final do ano passado, terminámos, portanto, no último ano terminámos com uma faturação total de cerca de 4,3 milhões e com 60 pessoas divididas entre o escritório de Lisboa e Madrid. Mais ou menos metade. Como vos referi, este ano já abrimos um escritório em São Paulo e a tendência será contratarmos localmente. Até ao fim do ano devemos terminar com cerca de 10 pessoas em São Paulo. Um aspecto muito importante é esta não dependência só de Portugal. 67% da faturação da Vilt vem de fora. E este de fora não está aqui especificado, mas estamos a falar de metade disto de outros países da Europa. Estamos a falar de cerca de 17% dos Estados Unidos, estamos a falar de 10% dos Emirados Árabes Unidos e 4% da América Latina. E isto é muito importante, é ter esta visão global quando se cria um negócio de que o mercado não é Portugal, o mercado é mundial. Queria também dar-vos alguns exemplos de clientes para terem uma noção do tipo de clientes com que nós trabalhamos. Por exemplo, no setor financeiro, trabalhamos com clientes como a Caixa Geral de Depósitos, que é cliente da Vilt desde 2002, desde a fundação. Trabalhamos com o Banco de Espanha, em Espanha, também desde que entramos no mercado espanhol em 2007, nos quais desenvolvemos inúmeros projetos, quer num cliente, quer noutro, e trabalhamos com equipas bastante grandes. Outro cliente de referência é o La Caixa, sendo que o La Caixa é o terceiro grupo financeiro maior de Espanha. Eu tenho aqui vários exemplos. Eu creio que o essencial que vos queria transmitir é que nós somos uma empresa que, embora relativamente pequena, trabalhamos com clientes de referência e em projetos de referência. Por exemplo, se falarmos num Banco de Espanha, estamos a falar da intranet do Banco de Espanha, estamos a falar do site público do Banco de Espanha. Caixa Geral de Depósitos, a mesma coisa, a internet de todo o grupo Caixa foi desenvolvida pela Vilt e por aí adiante.
por exemplo, no setor das telcos, trabalhamos muito com a TMN, com a T-Mobile, com a Telekom Áustria, entre outros, como por exemplo a Telefónica em Espanha, que não está aqui, mas também é um cliente de referência. O setor dos transportes, a CP, que é um dos nossos clientes mais antigos em Portugal também, a Iberia, a Air Luxor, que foi o nosso primeiro cliente aqui em Portugal. Dentro da consultoria, temos também muito mais referências do que estas, mas somos constantemente contratados por grandes consultoras pelo nosso elevado grau de especialização. É assim que a Vilt se diferencia. Uma empresa com muito know-how técnico e daí estes integradores maiores, como por exemplo a Accenture ou a EDS, a recorrerem aos nossos serviços. No segmento da indústria, clientes como a Bridgestone, que toda a gente conhece, que está na Bélgica, ou a REN aqui em Portugal. Setor público, estamos a falar de clientes como o Governo Regional da Catalunha ou a Junta da Andalucia, que é também o Governo Regional da Andalucia, a Câmara de Barcelona, entre vários outros. Um aspecto que creio que também vale a pena referir é, eu falei aqui da Vilt de uma forma muito geral. Nós temos basicamente duas unidades, uma de serviços, e continuamos a ser uma empresa maioritariamente de serviços, e temos uma outra unidade de software. Produzimos software e esse software é vendido. Como nós não somos uma empresa com uma força de vendas muito grande, temos um acordo de vendas com uma empresa, com a OpenText, que é nosso parceiro, que revende as nossas soluções a nível mundial. Isto, obviamente, permite-nos atingir um volume de vendas que seria impensável com a nossa equipa e chegar a muitos clientes em todos os cantos do mundo. Tem aqui uma lista de clientes, como podem ver, inclui nomes muito sonantes, como, por exemplo, o Bank of America, o Bank of Montreal, a Mercedes-Benz, entre tantos outros, e que estão espalhados pelos 4 cantos do globo. E, portanto, este investimento vale a pena. E vale também a pena pensar em estratégias diferentes para chegar ao mercado. Este acordo OEM que nós fizemos com o OpenText deu-nos realmente uma visibilidade e um crescimento a nível de vendas de software que seria impensável de outra forma. Uma vez apresentada a Vilt, isto no fundo era uma introdução, vamos passar àquilo que interessa nesta sessão e que estamos a falar de empreendedorismo. Quando se fala de empreendedorismo, uma ideia que vem imediatamente à cabeça é risco. Porque o empreendedorismo é isso mesmo. É criar, é ter esse dinamismo, essa vontade. E isso implica risco. E há uma parte do empreendedor que já nasce com a pessoa. Que é essa vontade de fazer e de assumir o risco. Portanto, a primeira coisa que devem pensar é isso mesmo. É, eu tenho essa vontade. Respondida a essa pergunta, e acho que a maioria de vocês provavelmente têm-na, o primeiro conselho que vos dou é preciso ter a coragem de dar o primeiro passo. É muito confortável trabalhar em empresas de terceiros. É muito mais confortável do que ter a própria empresa. E isto digo-vos já de antemão. Quando vocês criarem as vossas empresas, a vossa vida não vai ser mais calma nem mais fácil. Pelo contrário. Mas vai ser melhor no sentido em que vão ter experiências diferentes e que vos vão enriquecer a muitos níveis. Mas este primeiro passo é extremamente importante. E ver a empresa crescer vai ser gratificante, porque, ou seja, há sacrifícios que se fazem, acaba-se um pouco o comodismo, não é? Trabalhar para alguém e não ter qualquer tipo de preocupação, mas depois é gratificante ver que a empresa vai crescendo, vai empregando mais gente, a família vai sendo cada vez maior, e isso acho que é o aspecto mais positivo nesta questão do empreendedorismo. Eu costumo dizer que este primeiro passo é como ter filhos. Não há um momento ideal para ter filhos. Toda a gente sabe isso. Não, agora ainda não terminei o curso, agora já terminei, mas ainda não estou a trabalhar, e é um projeto para a vida. E o criar uma empresa também é assim, não há um momento ideal, mas é preciso dar o passo, é preciso arriscar, é preciso ter essa coragem. Isto também não significa que estejamos a aconselhar a dar mergulhar de cabeça em qualquer coisa. Não. É bom que conheçam bem a área para a qual se estão a propor a fazer alguma coisa e que seja uma oportunidade concreta. E aí sim dar esse passo. Falando um bocadinho do caso concreto da Vilt e como é que nós fizemos esse passo. Como eu referi, nós éramos os 3 consultores cá em Portugal. Ganhávamos bem, muito bem até. Éramos 3 miúdos de 20 e poucos anos, a ganhar quase 2.500 euros por mês.
trabalhar numa empresa multinacional, trabalhávamos por toda a Europa, estávamos tranquilos aqui. Mas, no entanto, decidimos, não, vamos montar a nossa própria empresa, porque acreditávamos que podíamos fazer muito mais do que isso. Era muito fácil ficar como nós estávamos, realmente tínhamos uma situação muito favorável. E, portanto, pensem nisso. É preciso dar esse passo e é preciso ter essa coragem. O segundo conselho que vos damos, e na minha opinião pessoal, este é o mais importante de todos, é, em qualquer organização, o mais importante são as pessoas. Seja ela do que for. As pessoas de quem se vocês rodearem são aquelas que vão fazer o sucesso ou o insucesso da organização. Portanto, certifiquem-se que escolhem as pessoas certas. E quando falo as pessoas certas, estou a falar para tudo. Para sócios, para empregados, para as várias funções que têm dentro da empresa. Nós, na Vilt, sempre tivemos particular atenção a isso. Sempre. Mantivemos sempre uma relação muito estreita com o meio académico. Promovemos desde o início muitos trabalhos finais de curso, muitas teses de mestrado. Escolhemos sempre aquelas que nós acreditámos que eram as melhores pessoas. Uma política que seguimos também é a contratação por referência, para garantirmos que as pessoas que contratamos são realmente as melhores. E isso deu frutos. Porque o grande reconhecimento que a Vilt tem hoje no mercado, e dá-nos muito gozo ouvir isso dos clientes, são as pessoas. Dizem-nos, as vossas pessoas realmente são diferentes. Portanto, como digo, eu acho que este é o melhor conceito que vos podemos dar. Muita atenção à escolha das pessoas, porque elas é que vão determinar o sucesso da organização. E não é só na contratação. Quando digo muita atenção às pessoas, é em tudo. Obviamente, depois, no dia-a-dia da empresa, é preciso saber reconhecer o mérito dessas pessoas, é preciso saber fazê-las progredir, é preciso compreender os problemas das pessoas e fazer com que elas se sintam bem na organização. A este nível também penso que temos feito um bom trabalho. Nós na Vilt Portugal, em 10 anos de existência, temos uma rotatividade mínima, mesmo quase inexistente, o que é muito bom, um sinal de que as pessoas gostam de trabalhar na Vilt e o que nos dá, obviamente, muito gozo. Terceiro conselho tem a ver com a diferenciação. E isto, obviamente, já depende mais do tipo de empresa que poderão estar a pensar criar. Aquilo que nós seguimos e aquilo que temos visto ao longo do tempo em que gerimos a Vilt é que é uma boa estratégia apostar em nichos. Não queiram fazer aquilo que já toda a gente faz. Não queiram competir com o mundo todo. Não queiram fazer uma empresa que faz programação. Não. Especializem-se. Encontrem um nicho. Podem produzir aqui as tampinhas para esta mesa. Seja uma coisa específica, mas é o vosso nicho. E é isso, sejam os melhores. E isso faz toda a diferença. Competir naquilo que todas ou a maioria das empresas fazem não é, em geral, uma boa estratégia. Associado a isto está a inovação. Isto, obviamente, é também um conceito que está associado ao próprio empreendedorismo. E a inovação pode significar várias coisas. Pode significar prestar novos serviços ou produzir novos produtos, ou pode significar fazer os mesmos produtos ou os mesmos serviços de uma forma diferente, de uma forma melhor, mais eficiente. Mas devem fazê-lo e de uma forma constante. Nós apostamos muito na área da R&D exatamente por isso. E isso dá-nos uma vantagem competitiva em relação às outras empresas. Porque, no nosso caso em particular, para além de sermos uma empresa de serviços, temos produtos que complementam os nossos serviços, porque investimos muito na melhoria destes serviços e isso faz de facto toda a diferença. Um outro conselho, e que também já referi levemente, é olhar o mercado sempre de uma forma global. Se pensarem em criar uma empresa, não pensem nunca em criar uma empresa só para o mercado português. Até porque, no caso particular de Portugal, estamos a falar de um mercado minúsculo. Pensem sempre que estamos a falar de um mercado global. E com as novas tecnologias, obviamente que cada vez mais esse mercado é acessível. E então, nesta área de IT, e em particular de software, começa a ser relativamente fácil de passar essa mensagem para outros mercados. Nós também o fizemos desde o início. Devo dizer que este gráfico que eu vos mostrei, da percentagem de faturação da Vilt que vem do estrangeiro, não é algo novo. Nós, quando criámos a Vilt, já apostámos muito no mercado externo e começámos a prestar serviços muito fora de Portugal. Foi sempre superior a 50%
a percentagem de receita da Vilt que é proveniente do estrangeiro. Um outro conselho que vos podemos dar é não percam o foco no cliente. Nós observamos em muitas empresas que à medida que elas crescem, acabam por deixar que outros interesses e outras motivações influenciem muito as decisões da empresa. E nós nunca devemos esquecer que o objetivo final é satisfazer o cliente. E ter clientes satisfeitos é que nos vai fazer crescer mais, vender mais e portanto, manter sempre isso em mente. E muitas vezes é difícil não perder esse foco. Outro aspecto também extremamente importante é a procura de parcerias. E neste mercado global, cada vez mais. Nenhuma empresa, mesmo as maiores, consegue fazer tudo sozinha. É preciso encontrar parceiros. Falando no caso concreto da Vilt, aquilo que fizemos foi, em termos de serviços, especializarmos em 2, 3 tecnologias e fazer parcerias muito fortes com os vendedores, com os fabricantes dessas tecnologias. Quisemos ser reconhecidos como os melhores nessas tecnologias e conseguimos, em boa parte, esse reconhecimento, e isso permitiu-nos chegar a outros mercados e a outros clientes que nunca conseguiríamos chegar sozinhos. Em outros mercados, isso ainda é obviamente mais importante. Nós não chegamos a um novo mercado sendo uma empresa desconhecida e conseguimos conquistar esse mercado. É importante escolher os parceiros, encontrar parceiros e escolhê-los bem. E mais importante de tudo é desfrutar do momento. Criar empresas, ganhar muito dinheiro, isto são... O importante realmente é o caminho, é o gozo, é desfrutar enquanto estamos a trabalhar no dia-a-dia, é gozar a empresa realmente. Porque vocês vão ver também, vocês estão a começar agora, muitos de vocês estão a começar a vossa carreira profissional, agora se calhar a vossa maior motivação é ganhar dinheiro. Começar a trabalhar e ganhar dinheiro e tal. Mas isso ao fim de um tempo começa a não ser o essencial. O essencial é sentirmos bem com nós próprios, é gostarmos daquilo que fazemos, é gozarmos o dia-a-dia. E isso é o mais importante. Normalmente quem é empreendedor e quem cria a sua própria empresa gosta daquilo que está a fazer. E isso faz toda a diferença. O Lincoln escreveu uma frase que eu gosto muito e que diz tudo. It's not the years in your life that count, it's the life in your years. E é isso mesmo, é a experiência que conta. Portanto, pensem nisto. Espero que tenham toda a felicidade nas iniciativas que vocês criarem e tenho a certeza que terão sucesso. Eu não referi aqui no início, mas nós acreditamos convictamente que Portugal tem todas as condições nesta área da IT para criar empresas de sucesso. A mão de obra aqui em Portugal não fica atrás de nenhum país dos mais desenvolvidos. Até muito pelo contrário em relação a alguns deles. Eu não sei se vocês têm essa noção, quem sai aqui do técnico sai muito bem preparado em relação àquilo que é a generalidade dos países. E é bom que tenhamos essa consciência, sobretudo numa altura destas em que só se fala de crise e de aspectos negativos, é preciso ver o lado positivo. E vocês tenham consciência que são bons, que têm capacidade, têm valor e portanto que não se deixem contaminar por esta publicidade que isto é tudo mau, nada vai funcionar, somos os piores do mundo em tudo. Não é nada assim. Muito pelo contrário. Eu gostava de acrescentar, e complementando aqui um bocado o que o Tiago disse, nós, e esta última afirmação do Tiago é muito importante, nós já lidámos com informáticos do mundo todo, já vimos a capacidade técnica de muita gente. Efetivamente, e isso é reconhecido até por muita gente, os informáticos, particularmente aqui do técnico, são excepcionais. Normalmente transformam-se em profissionais de primeira linha. E isso é muito importante. Contudo, não pensem, e isto não é para vos aumentar o ego, é simplesmente para terem essa noção, não pensem que sabem tudo. Tenham alguma experiência profissional depois de acabar o curso. Aprendam um bocadinho com os erros dos outros. Okay? Vejam como é que o mercado se comporta. Vejam
como é que os outros se movimentam no mercado. E aí sim, se tiverem o bichinho do empreendedorismo, se for algo que vos motiva, não tenham medo de dar o passo. Okay? Não tenham medo de arriscar. E lembrem-se que cada dia que passa é menos um dia que vocês têm para dar o passo. Sigam, escolham bem o tipo de empresa, o nicho de mercado e, como o Tiago referiu, sejam os melhores. Okay? Naquilo que fizerem, sejam os melhores. Porque se vocês forem os melhores, o mundo vai falar sobre a vossa empresa. Okay? Qualquer que seja a necessidade na Austrália, nos Emirados Árabes, no Brasil, o mundo vai falar da vossa empresa, porque vão se lembrar, através de alguém, que existe uma empresa em Portugal que é a melhor do mundo nessa área. Mas para o mundo falar na vossa área, e isto juntando aqui um bocado as peças, não vejam inimigos em todos os concorrentes. Vejam aliados. Okay? Não lutem contra o mercado. Vocês são os melhores em determinada área. Provem isso aos concorrentes. Okay? E estabeleçam parcerias. Okay? Provem que são os melhores. Okay? E as empresas globais, as grandes consultoras, os fabricantes de software vão apostar em vocês. Okay? E sempre que tiverem a necessidade de alguma coisa na vossa área, okay, vão apostar em vocês e vão estabelecer parcerias convosco. E essa é a forma mais simples de o vosso nome sair aqui de Portugal e ser falado worldwide. Okay? Muito importante também é a questão dos recursos humanos. Principalmente numa empresa de serviços, as pessoas que dão a cara, e isso são as pessoas da vossa empresa, têm que ser pessoas excepcionais, têm que ser pessoas que vistam a camisola e que façam da empresa, juntamente com vocês, uma empresa melhor todos os dias. Okay? Se vocês conseguirem juntar todos estes ingredientes, o que vai acontecer é que todos os dias vão acordar de manhã e vai ser um prazer ir trabalhar, vai ser um orgulho olharem e verem aquilo que estão a construir. Okay? Só isto é o meu conselho para vocês. Já agora queria só partilhar convosco uma história, e neste sentido estamos a falar da capacidade técnica do pessoal aqui. Nós muitas vezes somos chamados para situações de crise, em que há problemas graves em clientes e que ninguém está a conseguir resolver, e chamam-nos e dizem: Vilt, venham cá, vejam lá se conseguem resolver isto. E houve uma vez que existia um problema grave num cliente na Alemanha, e que até era um cliente muito grande, estamos a falar da T-Mobile, e um problema grave ao ponto de pôr em risco a continuidade da tecnologia no cliente. E chamaram-nos, disseram: pá, mandem aqui alguém. Eu estou a ver ali ao fundo o Didier Rir, que é uma pessoa que trabalha na Vilt e que conhece esta história. Ele próprio, aliás, envolvido em muitas situações destas. E, portanto, a situação era mesmo muito, muito crítica, e ligaram-nos, e nós mandámos um colega vosso, que não era uma pessoa na altura considerada sénior à luz dos critérios normais, dos anos de experiência que tem, e que ainda por cima era uma pessoa extremamente informal. Ele apareceu lá, calça de ganga, mochila, e foi de tal maneira que o responsável de Customer Care da OpenText, na altura, ou da Vignette, ligou-nos e disse: vocês estão a brincar com isto? Ou estão aqui uma situação de crise, vocês mandam um miúdo para aqui. E nós dissemos: calma, deem 2, 3 dias e depois nós falamos. E o facto é que ele chegou lá e resolveu, e andava ali tudo já. Foi de tal maneira a alegria das pessoas que estavam envolvidas nisso, que até o convidaram para passar lá o fim de semana, e o alemão, que era o responsável de Customer Care, inclusive convidou-o a ficar na casa dele e a levar a filha dele para sair. Nós ainda hoje brincamos com isso. Mas isto só para vos dizer, é tal mensagem: acreditem nas vossas capacidades. Já agora, ainda relacionado com esta história, defendam os vossos parceiros, porque nós, quando fomos chamados a essa oportunidade,
foi colocado em questão o software que nós representávamos. E chegámos lá ao local, chegámos à conclusão que afinal não era um problema com esse software, era um problema com o Application Server, onde é software corrido. E, portanto, são vossos parceiros, defendam-nos até à última, não defendam só a vossa empresa, defendam também os vossos parceiros, porque juntos vão crescer muito mais. Estamos abertos às vossas questões. Nós estamos a iniciar uma startup, não é? Nós temos que sempre procurar parceiros, potenciais parceiros e clientes. Vocês é que estão Bom, tem tudo a ver com aquilo que referimos há pouco. Diretamente, os potenciais clientes diretamente. É assim, quando vocês estão a começar e vocês são pessoas técnicas, ok? Exatamente como nós, vocês não têm experiência comercial, certo? Mesmo, pronto, há dificuldades na criação da empresa, coisas burocráticas, vão passar a ter necessidade de ler documentos financeiros, saber como é que se... Mas pronto, isso é inevitável. Na questão comercial em si, o conselho é o mesmo que dei há pouco. Se vocês escolherem fazer uma empresa e se identificarem exatamente um nicho de mercado que seja diferenciador, onde os parceiros vejam alguma inovação, ok? Vocês não precisam de se preocupar muito em arranjar clientes. Se efetivamente a vossa ideia, o vosso produto for diferenciador, ok? De certeza que com alguns contactos de empresas maiores da área, vocês vão conseguir estabelecer parcerias. Okay? E são essas as parcerias que vos vão abrir as portas aos clientes. Por exemplo, o caso concreto da Vilt. Nós éramos consultores em 2002, tínhamos 2 anos de experiência e éramos consultores da Vignette, hoje OpenText. Éramos consultores séniores. E nós despedimos-nos da empresa onde trabalhávamos para fazer a Vilt. Mas não o fizemos da forma errada, que é dizer, vamos embora e cortamos as relações. Não. Nós o que fizemos foi, falámos com o nosso chefe na altura, explicámos a situação, explicámos a nossa motivação e o nosso sonho de fazer uma empresa. E o que dissemos foi, nós somos bons naquilo que fazemos, nós conhecemos esta área. O nosso chefe reconhecia-nos valor. E então dissemos, nós vamos fazer a Vilt e fazemos imediatamente uma parceria convosco para vocês nos utilizarem nos vossos clientes como consultores especialistas desta área. É óbvio que, neste caso, o nosso chefe reconhecia o nosso valor, sabia que nós efetivamente éramos bons nesta área, reconheceu o potencial da nossa ideia, deu-nos a mão e nós, nos primeiros 7 anos da Vilt, nunca tivemos um comercial a tempo inteiro na Vilt. Hoje temos um comercial que por acaso é o Miguel. Okay? Nem sequer fomos ao mercado à procura de clientes. O que é que aconteceu? Fruto desta parceria com o próprio fabricante de software, okay, fez com que os clientes aparecessem naturalmente, fez com que as portas fossem abrindo. Porquê? Porque as pessoas sabiam que apostando na Vilt, a Vignette apostando na Vilt, era uma aposta segura. Portanto, conselho, para mim, o essencial não é vocês irem à procura de clientes, irem à procura de parceiros, antes de terem uma ideia. Já agora só uma nota, Salim. Cada um de vocês tem que ser comercial. Ou seja, quando a gente diz que na Vilt não tínhamos comerciais, cada um dos nossos consultores era um comercial. Vocês vão ter algumas vezes na vossa vida que pôr de parte um bocadinho o vosso lado de engenheiro. Porque aquilo que vocês vendem são soluções para o cliente. Portanto, pensem sempre naquilo que o cliente está à procura. Qual é o problema dele e o que é que ele quer resolver. E não tentem vender uma solução tecnológica apenas pela solução em si. Se vocês não perceberem aquilo que é o negócio do cliente e qual é o problema que ele quer resolver, a vossa solução do ponto de vista tecnológico pode ser a melhor do mundo. Mas depois no final não tem aplicabilidade.
Portanto, vocês façam este exercício de vez em quando, esqueçam-se que têm uma licenciatura em Engenharia Informática e ponham-se do lado do cliente. Qual é o problema dele? Qual é o desafio dele no negócio em que ele está? E qual é a melhor forma de o resolver? E depois sim, voltem ao vosso lado de engenheiro e vejam qual é a melhor solução que eu posso criar para resolver aquele problema. Não se ponham só no papel de engenheiro, porque depois há uma distância muito grande entre aquilo que é a realidade, o mercado, e aquilo que é a vossa competência. Portanto, tentem fazer este exercício. O maior erro que vocês podem cometer é fecharem-se dentro de uma sala, ok? Trabalharem a vossa ideia, depois da vossa ideia estar pronta, irem à procura de clientes, etc. Ou seja, não tenham medo de expor a vossa ideia. Ninguém vos vai roubar a ideia. Ou, se vocês vão ganhar o quê? Um mês, um ano de avanço, ok? Se esconderem as coisas. Ou seja, se vocês tiverem uma boa ideia, uma ideia amadurecida, e se já estiverem a trabalhar nisso, se forem ter como uma empresa da área, ok? Já com alguma dimensão de mercado, essa empresa terá é que ver potencial naquilo que vocês estão a fazer. Porque se vocês quiserem esconder e não ter parceiros e terem medo, não, depois ele rouba-me a ideia. Qualquer empresa, se quiser roubar-vos a ideia, mesmo depois de vocês estarem no mercado, rouba-vos e desenvolve isso em 2 meses, 3 meses, e depois já tem milhares de clientes onde é só pôr as coisas. Ok? Portanto, escolham o vosso caminho e não tenham medo, não escondam. Arranjem parceiros. Depois, enquanto vocês se dedicam a trabalhar a vossa ideia e a amadurecer e torná-la todos os dias mais forte e mais coerente, os vossos parceiros vão se encarregar de vos colocar no mercado. Ainda no contexto da tua pergunta, eu penso que também é uma boa estratégia esse desenvolvimento poder ser feito já com um cliente. Pela referência, o que muitas empresas fazem é isso. Tens uma ideia, expões a um cliente onde achas que aquilo é aplicável, o próprio desenvolvimento, também na linha daquilo que o Miguel disse, já é feito com aquilo que são os requisitos do cliente e que normalmente não são exatamente os iguais a quem tem a ideia do ponto de vista tecnológico, e aí, no momento em que se lança uma primeira versão, já há uma referência de um cliente. E isso é muito importante para vender. Ir vender alguma coisa sem ter nenhum cliente é muito difícil. E vender alguma coisa quando temos um cliente de referência e grande, torna-se muito mais fácil. Portanto, na linha daquilo que o Salim disse, não ter medo de falar, e também do que o Miguel disse, eu acho que seria bom abordar um cliente onde isso possa ter aplicação e propor-lhe fazer um desenvolvimento conjunto dessa solução. Okay. Mais questões? Sim? Vocês criaram a Build. Vocês criaram com os vossos próprios meios? Ou, enfim, nós agora temos as incubadoras tecnológicas e as spin-offs e essas coisas. Certo. Vocês como é que... Não. Nós criámos a Vilt sem qualquer tipo de apoio estatal, académico, etc. Nós criámos a Vilt com os nossos próprios meios, okay? Mas, voltando um bocado atrás, foi fácil também criar a Vilt, porque nós tivemos a ideia, okay? Falámos com o parceiro certo e poucos dias depois estávamos em clientes a desenvolver o nosso trabalho, a nossa ideia. Portanto, nós não utilizamos qualquer mecanismo público ou governamental de apoio. Tipo de financiamento. Nenhum tipo de financiamento. A atividade da Vilt começou a nem mesmo decorrer e a gerar bancário. capital. Não é só financiamento, era também a parte do departamento financeiro e essas coisas? Não. E aí, obviamente, também depende muito do tipo de empresa que estamos a falar. A Vilt, sendo uma empresa que começou como puramente serviços, o investimento era relativamente reduzido. Começámos com 3 portáteis e pouco mais. Se for uma empresa de produto, obviamente há aqui uma componente de desenvolvimento que tem que ser contemplada. Exatamente. Não é só a questão financeira, você está a perceber, é também... Em termos de organização. qualificadas para Pronto, o que nós fizemos foi, a contabilidade dessas partes. nós éramos uma empresa muito técnica e, portanto, centramos as nossas atenções aí. Obviamente que depois fomos crescendo em volume, em número de clientes, em número de projetos. E fomos tentando, dentro dos sócios, acomodar essas
essas funções de gestão. Mas isso nem sempre é o melhor caminho. Se vocês virem que o vosso valor é muito superior em termos técnicos, não tenham vergonha de contratar alguém para fazer uma determinada função. Portanto, isso não tem qualquer problema. No nosso caso, optámos por esta via. Até porque também já tínhamos alguma experiência e, portanto, acabamos por alavancar isso. E tivemos também a sorte daquilo que o Tiago disse durante a apresentação, de contar com recursos que nós muito rapidamente vimos que, do ponto de vista técnico, nos superavam. Portanto, aquilo que tu tens que fazer é que potenciar o valor de cada um. Se tu vês que tens valor numa área, potencias o teu valor nessa área. Se tiveres que subcontratar alguém ou contratar alguém para fazer uma determinada função dentro da empresa, não tem problema nenhum. O que tu tens é que maximizar o valor de cada um. Se o fizeres, no final o somatório é maior. Portanto, é esse sempre o caminho. E a esse nível, nesse apoio, a nível financeiro, a nível da gestão propriamente dita, já há muitas soluções. Tens hoje muitas empresas a prestar esse tipo de serviços, muitas até vocacionadas para este segmento das pequenas e médias empresas, porque esse é um problema que existe, e já há bastante oferta e não são soluções caras. Acho que, para começar, é uma boa opção. E tentem balancear, mesmo que estejam a pensar no desenvolvimento de um produto, tentem balancear o desenvolvimento do produto e os serviços. Ou seja, terem uma forma, um modelo de negócio que se alimenta a si próprio. Quanto menos dependência externa tiverem, melhor. Porque isso dá-vos muito mais autonomia. No nosso caso foi isso que fizemos. Nós começámos como uma empresa de serviços, tínhamos a ideia já há muito tempo de desenvolver produtos também e fizemos com recursos próprios. Com aquilo que gerávamos em serviços, criámos a unidade de desenvolvimento, de investigação e desenvolvimento, e criámos os nossos próprios produtos. Também aí seguindo uma linha muito aplicada. Nós sabíamos exatamente o que é que queríamos fazer, pelo contacto que tínhamos com os clientes, pelo que ouvíamos dos clientes, com bastante proximidade com os clientes e com esse parceiro que atualmente tem um acordo OEM connosco e que vende as nossas soluções. Na linha daquilo que o Salim disse, nós, e falo nós, técnicos, temos a tendência para olhar muito para a parte técnica do produto, quando isso na realidade tem pouca relevância. Para quem compra, não está a olhar se a arquitetura do produto é muito boa, se está muito bem feito, vai ver a parte mais funcional. E vocês não devem descurar isso, não devem dar demasiada importância à parte técnica e fechar-se a fazer isso. Pelo contrário, devem falar, amadurecer a ideia antes e preferencialmente desenvolver a ideia já com um cliente-alvo ou com um cliente que esteja disposto a desenvolver em conjunto convosco. E já agora lembrem-se de outra coisa, que se aplica quer no caso das parcerias que fazem, no caso de terem um investidor externo, ninguém dá nada a ninguém. Isto é um princípio base para tudo. Se alguém vos oferecer dinheiro para alavancar a vossa empresa, eu não digo que não o aceitem, porque muitas das vezes é um fator importante. Mas vejam se no final a soma das partes dá mais do que no início. Porque se não der, não estão a seguir o caminho correto. Façam sempre essa análise. Porque certamente no vosso percurso, como nos apareceu a nós, aparecem empresas que querem comprar, querem investir, querem fazer e querem acontecer. Mas não se iludam nisso. Também não neguem à partida, mas analisem com pormenor qual é a intenção dessa empresa, se efetivamente a parceria entre vocês e eles no final vai dar mais, e se não der mais, não é um bom caminho. Não interessa a ninguém. Se realmente der mais, e há muitos casos em que isso acontece, vocês apoiarem-se numa multinacional que vos projeta no mercado global, certamente vai dar mais. Então, nesses casos, analisem, ponderem, façam umas continhas, e no fim decidam. E obviamente que se decidirem bem vão ter melhor resultado, se decidirem mal, também não andem mal ao mundo. Ou seja, nós não acertamos em todas as decisões que fizemos até hoje. Portanto, há umas que correm mal, mas essas também são boas, porque nós aprendemos com elas. O que não convém é decidir muitas vezes mal da mesma forma, porque isso normalmente não dá bom resultado. Mas aprendam também com os erros. Um erro não é o fim do mundo, é um princípio de mais alguma coisa, desde que vocês aprendam com ele.